E quando a gente fala em processo de adoção no Brasil, sempre surgem várias dúvidas. Então eu conversei com o juiz Dr. Rodrigo Dias, que passou essas explicações e a gente vai conferir agora. E eu recebo aqui nos nossos estúdios em Toledo o juiz Dr. Rodrigo Dias, que vai contar pra gente um pouquinho mais sobre o passo a passo da adoção. Que muitas famílias têm esse desejo, mas fica como que funciona, como que eu devo dar os primeiros passos e depois como é que é. Ele vai explicar pra gente nessa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por abrir o espaço, não só para mim, mas principalmente para a temática da adoção, que é sempre tão importante e me é tão cara. Doutor, quer que você explica pra gente como que é o processo da adoção no Brasil? Ele é muito rigoroso mesmo? A gente precisa entender que é uma proposta de encontrar uma família para uma criança ou um adolescente, ou um grupo de irmãos, né? E a gente precisa se cercar de alguns cuidados, porque são crianças e são adolescentes que já vêm de alguma questão que não puderam ficar com as suas famílias de origem. Então a gente precisa ter um certo rigor, mas não existe eu acho que muito mais uma lenda urbana, como dizem por aí, né, de que a adoção é muito difícil. É claro que a gente tem que... O que dificulta é a criança real, aquele grupo de irmãos, aquele adolescente que está nos regimes de acolhimento e aquilo que se idealiza quando se busca, né, a vara da infância e da juventude para adoção. E realmente não fecha, né? E como não fecha, aí as pessoas acabam esperando muito na medida em que todo mundo quer um perfil de bebê, cor branca, menina, e não é essa a realidade que a gente tem. Então, acho que é menos uma ideia de burocracia e muito mais ligado a essa disparidade de quem está lá, quem é esse sujeito de direito que está no abrigo e quem é esse sujeito idealizado pelas famílias. Né? Doutor, como que funciona então os primeiros passos para iniciar o processo de adoção? Hoje a gente tem o Sistema Nacional de Adoção, SNA. Então, o primeiro passo é entrar lá no SNA, né? Põe lá no Google SNA, vai aparecer facilmente, que vai ter um pré-cadastro. Então, é um pré-cadastro, eita, que não saiu, pré-cadastro simples, e tão logo ele é preenchido, é levado os documentos para a vara da infância e da juventude, que ali vão estar descritos, também não nada demais, e a gente começa o processo de habilitação para adoção. Então, tem um processo judicial que corre perante uma vara de infância e da juventude, da onde mora a pessoa ou o casal que quer se habilitar para adoção, e tem todos os passos, com participação do Ministério Público, equipe técnica. Algumas comarcas têm os grupos de apoio à adoção, como nós temos aqui, que dá o suporte técnico, psicológico e social, né, para como vai ser essa preparação. E a gente tem depois o parecer do Ministério Público e a sentença de habilitação. As pessoas também têm que entender que elas, aspas, entram na fila. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que as pessoas mais entendem, que só depois da sentença, ou seja, quando possui esse procedimento, depois da sentença, é que elas ingressam no mesmo sistema, né? Que aí elas podem poder ser chamadas para adoção. Então, muitas pessoas, assim, estão contando desde o dia que elas decidirem para adoção. Calma, né? Você decide, levanta os documentos, leva na vara, passa pelo procedimento, tem a sentença judicial, depois do parecer do Ministério Público, aí sim você está no Cadastro Nacional de Adoção. Doutor, como que funciona a questão de irmãos? É feita uma separação ou não pode? A família que vai adotar tem que adotar todos os irmãos? Como que funciona? Existe uma lei, um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que nos recomenda, quase que prescreve que nós tenhamos que deixar os irmãos sempre unidos, né? Nem sempre isso é possível. Mas nem sempre isso é possível por dois motivos. Muitas vezes a gente tem que entender que o amor de irmão também é uma construção social. É o teu pai, a tua mãe, o teu pai e a tua mãe, o teu pai e teu pai, a tua mãe e tua mãe que ensina você. Olha, você tem um amor diferente para essa pessoa que também é meu filho. Então vocês vão estar juntos pro resto da vida. Quando a mãe faltar, o pai faltar, é você que vai estar conosco, são vocês que vão contar um com o outro. Então esse vínculo fraterno, ele também é ensinado. Então muitas vezes no abrigo, aqui, né, que a gente não tem família acolhedora, nós só temos regime de acolhimento institucional, o que as equipes percebem, os cuidadores sociais também, é que às vezes dois irmãos mal se reconhecem como irmãos. Há casos, inclusive, que eles têm que separar de turno de escola, porque a convivência deles é muito ruim. Então, não há necessidade da gente forçar que um casal, uma pessoa adote, por exemplo, esses dois irmãos. Mas a gente pode trabalhar com uma ideia de adoção compartilhada. Então, a gente vai chamar dois casais ou duas pessoas, ou um casal e uma pessoa, né, que seja habilitada sozinho, e vai apresentar. Olha, vocês querem só uma criança, não tem por que a gente manter os dois juntos, até por questões de vínculo.
E então a gente gostaria que vocês tentassem fazer visitas, cultivassem essa relação fraterna que eles nunca tiveram. Eu tenho um caso de 3 irmãos, que era bem esse perfil, e eles, aspas, aprenderam a ser irmãos com as famílias adotivas, que passaram a conviver, olha, é importante você ir no aniversário do seu irmão, porque ele é uma pessoa importante, diferente de um amigo, né? E há outros casos que a gente acaba separando os irmãos, é porque grupos muito grandes que a gente não consegue inserção. E, doutor, sobre os profissionais envolvidos, tem toda uma equipe, né? Como que funciona essas avaliações e quais profissionais envolvidos? A gente tem o Poder Judiciário, então toda adoção no nosso país é feita pelo Poder Judiciário. Qualquer adoção fora do Poder Judiciário ela é ilegal. É suscetível a crime e muitas vezes, a depender do tempo dessa criança estar com esse casal ou com essa pessoa, de busca e apreensão da criança, acolhimento, ela ir para outra família que esteja devidamente habilitada. Então, na Vara da Infância e da Juventude, tem o juiz da Infância e da Juventude, eu trabalho com uma equipe do cartório. Então, por exemplo, as pessoas que vão procurar a adoção vão entregar a documentação para o cartório, o seu processo tramita lá dentro, né? Então, são servidores, analistas judiciários e técnicos judiciários que vão impulsionar o processo, garantir que esse processo está andando, que o processo foi para quem tinha que ir. A gente tem um Ministério Público, aqui em Toledo, pela 5ª Promotoria de Justiça, que tem atribuição na área da infância e da juventude, que acompanha o procedimento, fazendo pedidos, emitindo pareceres para que o ECA seja cumprido. A gente tem a equipe técnica do NAI, que é o Núcleo de Apoio Especializado, formado por assistente social e psicólogos, que vão fazer toda a parte técnica mesmo, de avaliação, de visitas domiciliares, que é assistente social que faz, e de testes e entrevistas psicológicas, que são os psicólogos. E a gente tem o Grupo de Apoio à Adoção, que é um trabalho paralelo da Vara, em que a gente vai propor debates, discussões e atividades a respeito da adoção. Então, o que fazer com a história da criança, as adoções necessárias, como que a gente lida com uma adoção interracial, crianças HIV positivo, né? Enfim, todas essas questões, a idealização. Por que você escolheu uma criança de até 1 ano? E a gente até fala que as questões do cadastro, 1 ano. Se aparecer uma criança de 1 ano e 1 mês, seu nome não aparece. Né? Então, todas essas questões a gente esclarece e exercita com esses casais, essas pessoas, o porquê dessas escolhas. Se elas fazem sentido, se elas não fazem sentido. Né? Se fizerem, ótimo, vão ficar nesse perfil. Mas vamos tentar melhorar um pouco isso, porque não são essas crianças que estão no abrigo e precisam de uma família. Né? Doutora, você comentou alguns casos, então, no caso assim, de crianças, por exemplo, especiais ou que são portadoras de alguma coisa, tem um requisito maior ainda para análise dessa família, um cuidado mais ainda do Poder a gente tem, assim, é bem importante, eu falo, quando está falando de adoção, a gente tem que tirar a hipocrisia da mesa. Né? Então, assim, você tem que, esses casais, essas pessoas, a gente tem que analisar se vão dar conta de determinada necessidade que essa criança tenha. E, às vezes, até conta financeira. Olha, a gente tem o SUS, mas, olha, não vai dar conta, a gente vai precisar que alguém que tem um plano de saúde ou que tem melhores condições, porque, eventualmente, a necessidade dessa criança vem na frente. Isso é feito uma justificativa nos processos. Então, se eu não vou chamar a primeira pessoa, o primeiro casal da lista, eu preciso justificar no processo, depois de ouvir do Ministério Público, por que não vai ser essa primeira pessoa, por exemplo. Porque não tem condições, ou não quer, ou ela já restringiu o perfil. Né? Tem muita gente que já coloca desde o começo, não quero criança com deficiência, ou com alguma necessidade especial. Que às vezes também acaba sendo um drama, né? Não só para essa criança, mas também, assim, eu não sei o que essa criança pode ter no futuro. Né? A gente fala muito isso nos grupos, né? A gente tive uma criança que foi entrega de adoção que 3 meses depois tinha câncer no rim, que a família teve que ir para São Paulo. Então, assim, a princípio, né, estava dentro do seu perfil, mas a gente não, a vida segue, né? E muito rápido, né? Assim, apareceu, essa criança está bem, hoje é adolescente. Então, todos esses exercícios a gente tem que fazer, porque muitas vezes na adoção, as pessoas, quando elas vão fazer essas escolhas, preencher esse perfil, a gente fala, não há garantia de nada, né? Nem se você engravidasse, ou se o senhor gerasse o filho na senhora, sua esposa, ou sua companheira, não tem garantia, né, de que essa criança venha com saúde plena, com 5 dedinhos, né? Enfim, então são questões que a gente precisa debater bastante com os casais e pretendentes, né, pessoas que querem adotar sozinhas, para tirar um pouco dessa toda idealização, que acho que é o grande drama
para numa adoção não dar certo. E, doutor, no caso, depois que passou pelo processo de adoção, a família está com essa criança, é feito um acompanhamento, um tempo depois, como que funciona? A gente, quando essa criança está juridicamente, ou esse adolescente, juridicamente disponível para adoção, ou seja, ela já está destituída do poder familiar, os vínculos com a família biológica, ou uma adoção anterior, né, porque a gente já tive destituição de pais e mães que adotaram. Que eu também preciso quebrar o vínculo o jurídico que existe entre eles. Essa quebra, né, não é tecnicamente correto, mas essa quebra, ela é por meio de uma ação chamada destituição do poder familiar, né, que gera perda do poder familiar. Então, logo essa criança ou esse adolescente esteja apto com essa sentença de destituição, a gente vai chamar, então, em tese, o primeiro casal ou pessoa que está habilitada pelo Sistema Nacional de Adoção, que tem o perfil dessa criança. Então, a gente fala, dentro do sistema, fala vinculação. Né? Então, tem que vincular. E se eu não vinculo, por exemplo, a primeira pessoa com o perfil dessa criança, o sistema já exige que eu justifique. Então, é tudo muito transparente. Né? E esse sistema é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Então, se essa criança tem 1 ano, branca, é menina, e o primeiro colocado tem esse perfil, e eu chamo o segundo, eu preciso justificar, por que você pulou o primeiro? Então, a gente tem que estar justificado no processo, ouvido o Ministério Público. Então, aí a gente chama e faz a vinculação. E aí a equipe liga para o casal. Fala, tem a criança, está disponível, ou para a pessoa, né? Conta quem é essa criança, chama no fórum, apresenta a criança, mostra os estudos de caso, quem ela é, se o casal, essa pessoa aceita, eles entram com o pedido de adoção, que é independente de advogado. Então, a gente mesmo prepara, eles entram com o pedido de adoção. E aí, passado pelo Ministério Público, para ver se está tudo ok, eu dou a guarda para fim de adoção. A partir desse momento, a gente abre um período chamado estágio de convivência, que esse período vai ser avaliado. Né? Se realmente, em tese, é o casal ou a pessoa certa para a criança certa. E na vida real. Né? Então, tem 90 dias, prorrogáveis por mais 90, caso seja necessidade de uma continuação. E aí sim, vai para o Ministério, tem um estudo técnico, vai para o Ministério Público, aí eu posso fazer a sentença de adoção. A partir da sentença de adoção, esse pai ou essa mãe, ou esse pai, essa mãe, esse pai, essa mãe, essa mãe, para todos os efeitos legais, é como se fosse um pai e uma mãe biológica, e a gente não enche mais o saco, dizer assim, né? E aí, assim, eles são avaliados pela rede, assim como qualquer pai, qualquer mãe. Se tiver algum problema, a gente vai... Enfim, as questões normais da paternidade e da maternidade. Entendi. Doutor, então eu quero te agradecer por explicar pra gente, é tão importante a gente falar sobre a adoção e incentivar também os pais, enfim, às vezes fica com aquela vontade, mas como você falou, às vezes tem até o mito de, porque é muito difícil, e não. É porque são vários cuidados que precisa ter, como a gente passou, o doutor passou pra gente, que precisa ter esses cuidados e até pela questão de respeitar a história dessa criança, Exatamente. O que ela já passou também, né, doutor? Exatamente. E a gente tem que lembrar que até não tanto tempo atrás, até antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, por muito tempo, a adoção, ela tinha uma visão que a gente chama de adultocêntrica. Era para resolver problema de adulto infértil ou que queria deixar herança. E vira e mexe tem gente que procura, que não tá, porque você quer adotar. A gente vê ser pessoas com idade mais avançada, ou para cuidar de mim, ou para no futuro, ou para eu deixar minha herança quando eu quero deixar para o Estado. Então, isso era legítimo um tempo atrás, né? Então, isso mudou, né? O foco é a criança e o adolescente. O foco é ter uma família para essa criança e para esse adolescente, e não resolver um problema de um adulto. Então, a gente tem que juntar as duas questões. Né? São muitos sims que tem que se dar na adoção. Né? O primeiro sim é eu quero adotar, o sim pela criança que aparecer, o sim dessa criança também, né, para adoção. Eu falo, é um conjunto de sims que a gente tem que trabalhar muito bem para que eles sejam bem manifestados e a gente tenha uma família bem formada, né, para os dois lados. Né? Tanto esse casal, essa pessoa desenvolver esse vínculo com a criança, como essa criança e adolescente desenvolver o vínculo com eles. Então, é um trabalho bastante grande, que a gente leva bastante a sério. Com certeza. Doutor, obrigada, viu, por essas explicações. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez. Inclusive, os pais, às vezes, as pessoas que ficaram com mais dúvidas ainda, e não, agora eu vou ir para esse processo de adoção, reforça pra gente como que eles podem ter mais informações. Olha, a gente tem o NAI, que é o Núcleo de Apoio Especializado, a equipe está sempre aberta. Vira e mexe, as pessoas vão lá só para tirar dúvida. Às vezes, a vida ali na Vara da Infância e da Juventude não é só a parte boa da adoção, a gente tem muita demanda. Mas se elas não atenderem na hora, elas marcam para atender e explicam pessoalmente da adoção, né?
é bem tranquilo. Todo ano a gente faz, aqui em Toledo, um evento que a gente fala grande encontro de adoção. Esse ano vai ser dia 26 de maio, né, que vai ser o dia depois do dia 25 de maio, que é o Dia Nacional de Adoção. Que também é um evento público e qualquer um pode participar lá no Teatro Municipal. E que a gente fala de adoção, os casais que já passaram por isso vão, as pessoas vão, as crianças vão. Então, dá para ver o resultado desse trabalho todo, que fica aberto e convidado toda a comunidade também. Então, como o juiz passou para a gente várias explicações para esclarecer um pouquinho mais para você, pai, mãe, enfim, família, que tem essa vontade de adotar.